Olá, meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós temos como fazer a mistura da cor do cabelo castanho cobre para pintar o cabelo sem precisar descolorir, também como cobrir os brancos com essa cor, e também tonalizar após mecha, estilo morena iluminada, fica lindo! Sou Alessandra Belay, hairstyle especialista em cores de cabelo, e embelezo o seu mundo cabelístico. Já tô te dando uma dica top, hein, gata? Vamos trocar? Te peço like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe geral nas redes sociais. E também vamos anotar na nossa playlist Descubra a Coloração, que eu vou deixar aqui no final do vídeo para você. Léo, tem certeza que você vai encontrar como fazer sua cor de cabelo preferida. Sem mais delongas, essa cor linda, maravilhosa, gente, que eu vou, fique até o final que eu vou mostrar para vocês como cobrir os brancos, vou dar dica para vocês de como cobrir os brancos com essa cor, tá? Vamos começar as dicas agora pela descoloração. Gente, olha, essa cor aqui, olha, do castanho cobre, com essa modelo, né, que eu escolhi para mostrar para vocês, o castanho cobre lindo e maravilhoso, né, que todo mundo ama, que todo mundo ama. Gente, olha, vou mostrar aqui para vocês também essa cor aqui, que é o castanho cobre, tá? Vou aproximar aqui para vocês, a numeração tá bem em cima, vou até afastar aqui para ver melhor, olha. A numeração tá bem em cima, é essa cor aqui de baixo que eu tô destacando, olha. 5.4, a numeração tá em cima, tá? Então, é essa cor que vai ficar no cabelo, né? Já vira a modelo aí, depois eu mostro de novo. Qual é a marca, Alessandra? É a Magirel da L'Oréal, é uma delas que eu indico pra vocês, tá? Vamos lá, vamos começar, como eu falei pra vocês, vamos começar pela descoloração, né? Por exemplo, quer fazer mecha nesse cabelo, estilo morena iluminada, fica lindo. Gente, olha, lembrei de um vídeo aqui, antes que eu me esqueça, eu vou colocar aqui pra vocês, esse antes e depois que eu tô mostrando aqui, mas eu vou deixar aqui embaixo no link, aqui no card do vídeo, um link que vai para esse vídeo, morena iluminada, tá? Como fazer morena iluminada é um passo a passo que tem aqui no canal, né? Então, na playlist passo a passo tem tudo que eu faço no salão, alisando, progressivando, tem shampuzada também, gente, olha, eu vou deixar também um link de shampuzada aqui, que é muito pedido, então esses vídeos que eu vou deixar aqui linkados, são 3 vídeos, tá? São muito pedidos aqui no canal. E mais, o vídeo da shampuzada, esse vídeo que eu mostrei pra vocês aqui da morena iluminada, e também, tudo é passo a passo, tá? E também um outro vídeo de como cobrir cabelos brancos. Sabe aquele cabelo branco que não cobre de jeito nenhum? Pois é, uma técnica muito usada no salão. Um segredo de salão. Vou colocar aqui pra vocês também o link, tá? Um passo a passo. Então, gente, olha... E aí, quem quiser ver mais coisa, até mega ré tem por lá na playlist passo a passo, tem faça você mesmo, no meu cabelo, essa cor, esse corte, todo mundo me pergunta, essa franja Brigitte Bardot, tá tudo lá. Tá? Então, eu fazendo as clientes também, então tá tudo lá. Gente, olha, como é que a gente vai começar pela descoloração, né? Como eu falei pra vocês, tem que fazer primeiro um teste de mecha em tudo que eu falar aqui, gente. Por quê? Porque a gente nunca sabe como é que tá o cabelo, tá? Antes de partir pro cabelo todo, faz um teste numa mechinha escondida, pega ela e faz o teste de mecha com tudo que a gente for fazer no cabelo, né? Que eu vou falar aqui. Por exemplo, a gente quer descolorir ele para tirar uma cor escura, um vermelho, um ruivo, tá pintado de preto, tá tingido aí de preto, né? Tá tingido de castanho, tá tingido de chocolate. Tem que tirar essas cores, tá? Pintado o cabelo, tem que tirar, tá? Tem que fazer uma descoloração, uma decapagem, tá? Ou também quem partir para as mechinhas, né, estilo morena iluminada, também vai ter que descolorir esse cabelo, fazendo a técnica de mechas, tem aqui no canal, eu já mostrei para vocês agora, né, essa é uma das técnicas, né, que pode ser usada para fazer morena iluminada no cabelo da sua cliente, né, com relação a esse vídeo aqui, faz do jeito que tá lá, né, do jeito que tá nesse vídeo, por exemplo, da morena iluminada que eu mostrei para vocês, tem vários vídeos aqui, tá, de morena iluminada também. Eu destaquei só esse aí. E depois, né, vai fazer e faz o cruzamento aí, faz o mix desse vídeo aqui com aquele de morena iluminada que eu mostrei pra vocês, né, tá? Então, como é que a gente vai fazer, Alessandra? Tem que fazer uma descoloração, né, no cabelo ou em todo o cabelo. Pode ser shampuzada também para tirar uma cor escura ou nas mechas.
tem que atingir um fundo de clareamento, é a cor que fica no cabelo, tá, gente? Fundo de clareamento é chamado. É a cor que fica no cabelo quando a gente vai tirar uma cor escura ou fazer mechas, no caso aqui, né? No cabelo virgem também, fazer mechas, não importa. Tem que atingir esse fundo de clareamento, que é a cor do cabelo que vai ficar, ou nas mechas, ou em todo o cabelo, que é o fundo de clareamento 5, tá? Que é o para colocar depois esse 5.4, que eu vou dar uma mistura para vocês bem especial, tá? Para fazer a tonalização, para matizar o cabelo, tá bom? O fundo de clareamento 5, ele é 100% avermelhado, sabe? Aquele avermelhadozinho, tá? Não é difícil de chegar, né? Com uns bons produtos, tudo, tá? Agora, o que tem que fazer para tonalizar após essa descoloração? O ideal aqui, o certo a fazer é usar o 5.4, né, que vai ficar a cor do cabelo, no caso esse, castanho cobre. Vou falar para vocês de acordo com o comprimento do cabelo as medidas corretas, tá? Do 5.4, se o cabelo for longo, tem que usar 100 gramas. Cabelo aqui no peito, no meio da costa, vai ter que usar 100 gramas, é um cabelo longo. Se for um cabelo mediano abaixo do ombro, é 60 gramas. E acima do ombro, um cabelo curto, é 40 gramas, de 5.4. Agora, do 5.1, que ele vai ter que entrar aqui para neutralizar, para tirar esse avermelhado que ficou aí depois da descoloração. A quantidade dele, correta, do 5.1 vai ser também meio a meio, vai ficar, vai colocar esse 5.1 também, 100 gramas, né? No caso aqui, gente, olha, por quê? Porque vai ficar ao todo, vai ficar 100 gramas no total, então vai ficar 50 gramas desse, agora que eu me lembrei, desse 5.1 e mais 50, no caso do cabelo longo, tá? Cabelo longo. Vai ser 100 gramas no total, 50 gramas de cada, do 5.1 e 50 gramas do 5.7, tá bom? Agora, para um cabelo mediano, o total vai ser 60 gramas, 30 gramas de cada dessas cores que a gente já falou aqui. Agora, para um cabelo curto, né, acima do ombro, vai ser 40 gramas, então vai ser 20 gramas de cada um, que a gente já falou aqui, do 5.4 mais o 5.1, meio a meio. Agora, a OX correta, gente, é a OX de 10 volumes ou pode ser a OX mais baixa também. E deixa o tempo de pausa de 8 para 10 minutos, esse é o tempo ideal de uma tonalização. Agora, vamos lá para de uma outra situação, de um cabelo, por exemplo, ele tá aí com uma cor clara, tá nesse tom de 6, 7, 8, 9 ou 10, tá platinado, esse cabelo tá bem louro. E a gente quer escurecer. Olha, gente, presta atenção, porque tem de loura arrependida, tá? Eu sempre falo aqui, né? Pois é, mas tudo bem. Já pensou? Ok, né? Se o cabelo tá pintado ou descolorido. Vamos começar o cabelo que tá descolorido, por exemplo, tá feito mechas, ou algum tipo de descoloração global no cabelo, pode ser, algum tipo de descoloração. Coloca esse 5.4, para escurecer é fácil, né? 5.4 com a OX de 10 volumes e deixa o tempo de pausa de 10 minutinhos. Gente, quando o louro está, uma dica extra aqui, tá? Quando o louro está muito claro, tipo assim o meu, ou mais claro, que estão aqueles platinados, às vezes tem branco, né? Quando eles estão assim, e a gente vai escurecer nesse tom de 5, né? Vai ficar bem escuro. A gente faz 2 vezes esse 5.4, tá? 2 vezes. Por quê? Porque geralmente, tá? Geralmente, quando tá muito claro o cabelo, ele, na primeira vez, ele não fica assim tão... Às vezes fica algumas falhas aparecendo do louro, às vezes, tá? Então, na maioria das vezes, aliás. E aí a gente faz novamente essa repigmentação. Agora, coloca esse 5, no caso da descoloração, repetindo aqui, 5.4 mais o 5 com OX de 10 volumes e deixa o tempo de pausa de 10 minutos. Agora, vamos lá para um cabelo que tá pintado. Então, a gente vai agir um pouquinho diferente, tá com uma tinta, né? Tá com uma coloração. A gente coloca esse 5.4 com OX de 20 volumes, tem que ser assim, tá? E deixa o tempo de pausa da própria marca da tinta que você está usando e também, se ocorrer, né, também repete aí essa pintura
no cabelo se ocorrer, se não ficar não fechar, ficar normal, né, essa cor, tá bom? Agora, vamos lá com uma outra situação de um cabelo que a gente quer pintar ele, né? Vai pintar ele e vai cobrir os brancos também, tá, gente? Então, a gente vai fazer quer cobrir os brancos, quer pintar ele pela primeira vez, né? Aí tá virgem o cabelo, bichinho tá virgem. E a gente tá natural, né? O cabelo virgem, como chamo também. Então tá natural. Então, como é que a gente vai fazer? Coloca, gente, olha, presta atenção total para OX, tá? Muita gente eu vejo aqui nos comentários de live, né? Aqui no canal, que errou na OX, o cabelo ficou de outra cor, ficou mais escuro. Tem muito isso, tá? Então, aproveita aí para não errar, porque é a primeira vez que tá pintando o cabelo, então não existe mais, né? Da vez que pintou a primeira vez, não é mais virgem, vai ter que descolorir, se quiser clarear esse cabelo, tá bom? Então, vamos lá. 5.4, se o cabelo for um cabelo natural, um cabelo virgem, castanho escuro, castanho médio, são chamados até de preto, porque eles são bem fechados, coloca esse 5.4. Se tiver branco para cobrir, gente, coloca o 5.0 junto, tá? Se não tiver branco, não precisa do 5.0, tá bom? Se não tiver grisalho. Se tiver, tem que colocar, no caso aqui, a mistura vai ser meio a meio, quem tem branco para cobrir, tá? 5.4 mais o 5.0. Quem não tiver branco, é só usar mesmo 5.0 ou 5.4, tá bom? Então, é assim. E coloca com OX de 30 volumes. Quem tem o cabelo virgem, né? Castanho escuro, castanho médio, são chamados até de preto. Quem tiver um cabelo castanho claro ou louro escuro, que são os cabelos mais claros, né? Um pouco mais abertos, um cabelo virgem, coloca com OX de 20 volumes, esse 5.4 mais o 5.0 se tiver branco, né? Agora, vamos lá para uma outra situação de um cabelo que a gente vai colorir, vai fazer o retoque de raiz, por exemplo, uma outra situação que muita gente não sabe como agir, né? Às vezes erra, por quê? Porque a raiz fica mais clara, tá? Então, quem tá, por exemplo, coloriu esse cabelo, pintou esse cabelo 1 mês, 2 meses atrás, vai fazer um retoque de raiz, né? Daqui 1 ou 2 meses, né? Cresce 1, 2 centímetros nesse meio tempo. Então, vai agir dessa maneira. Diminuir ao X, esse é o segredo, gente, olha. Por quê? Porque por causa da nossa pele, nosso couro cabeludo também é uma pele, né? São mais quentinhos. Você encosta na sua pele, você sente, né? Você sente aqui, sente no rosto, sente na cabeça. Tem essa quenturinha aí, ela faz quase que dobrar a volumagem da OX, então é por isso. Então, por exemplo, pintou com OX de 30 volumes, nesse caso aqui desse vídeo, né? Dessa cor. Pintou com 30. Gente, olha, vai pintar com 20 volumes quando fizer o retoque de raiz, tá? Agora, se pintou com 20, Alessandra, 1 mês, 2 meses atrás, eu uso 10 volumes para pintar, para fazer o retoque da minha raiz, tá bom? É assim, tem que diminuir o X. No caso do retoque de raiz, tem que fazer dessa maneira aqui, tá bom? Para não ficar mais claro. Aí, nesse caso, vai ficar tudo bonitinho, correto, uniforme, da raiz até as pontas. Beijo, meus amores, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.